Pai amado, Pai querido, nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória a Ti nesse dia. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela cama que o Senhor nos deu para dormirmos, pelo teto que nos acolhe, pelo cobertor, Senhor Deus, por cada uma das coisas que nos permite descansarmos. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Senhor Deus, te agradecemos pela tua doce presença no nosso meio. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E te agradecemos pelo privilégio de começarmos o dia na primícia dele. Senhor Deus, entregando o nosso coração a ti, entregando os nossos pensamentos, colocamos todos os nossos pensamentos cativos a ti, como a tua palavra nos ensina, e que nessa manhã nós possamos refletir na tua palavra e que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, possa ser manejada pelo Espírito Santo e nos alimentar como o primeiro alimento, nos alimentar como o início do dia, e que esta palavra venha de encontro à necessidade de cada coração que está aqui nesse momento, Senhor Deus, junto comigo, se preparando para ouvir e disposto a receber aquilo que vem do céu, disposto a receber essas sementes do Senhor que são derramadas sobre cada um de nós. Senhor, que essas sementes que são a tua palavra, nesse momento, possam encontrar no nosso coração um terreno fértil, adubado, mexido, revirado, para que, Senhor Deus, cada uma delas possam germinar, possam vir a dar frutos, e que estes frutos permaneçam, e que o Senhor seja glorificado neste dia através da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor desde já abençoe cada contexto, Senhor. Temos pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão com parentes dentro de casa, pessoas que estão chateadas por não terem ninguém, e também pessoas que estão com a família e tendo dificuldade no convívio. Então, que o Senhor alcance a necessidade de cada um, na demanda de cada um, suprindo, Pai, porque Tu és o nosso mantenedor, Tu és aquele que supre as nossas necessidades. Então, que no dia de hoje não seja diferente, que o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu zelo esteja com cada um, no lar de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia aos que foram chegando. A Jaqueline. Oi, Denise, querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Sheila Pereira, Noeli, Ceslavo, tudo bom? Angélica, graças a Deus, todos estão aí. E nós estamos nesta lida com Josué. Temos caminhado aí no livro de Josué desde sexta-feira passada, e eu creio que há algo da parte do Senhor para nós nessa manhã. Ontem à noite eu estava dando uma olhada e os meus olhos já foram para uma parte, já na sequência, no começo desse capítulo 3, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Em Josué capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo. Antes de nós irmos àquilo que os líderes foram dizer ao povo em meio ao acampamento, eu me deparei com esse momento e eu fiquei me questionando com essa situação. Pense comigo. Josué reforça a todo aquele povo, aos líderes das tribos, de que eles deveriam sair pela madrugada. Então eles levantam o acampamento, né? Há alguns dias atrás eu inclusive falei um número errado, falei que aquele povo era mais ou menos cerca de 2.000 pessoas. Amados, quando o povo, nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão aqui nesse momento, mas quando o povo sai do Egito e entra no deserto, na verdade é cerca de 2 milhões de pessoas. Imagine uma multidão do tamanho de Curitiba, no meio do deserto, sendo liderada por um homem,
né? Naquela escassez, naquela circunstância toda. Então aqui agora Josué, já o sucessor de Moisés, está às margens do Rio Jordão, eles estavam a leste do Rio Jordão, acordam de madrugada, já há 3 dias anteriormente Josué pede para que eles se preparem, então por 3 dias eles vão se preparando, envia os espias, os 2 espias voltam, e aí então pela madrugada ele diz, nós vamos sair na madrugada. E eles saem na madrugada, caminham até o Rio Jordão e acampam ali por 3 dias. Que interessante isso, né? Parecia até então que havia uma urgência para sair de madrugada. Havia uma necessidade para sair de madrugada. E de repente eles se deparam com o Rio Jordão e em frente ao seu maior desafio, eles acampam e ficam por 3 dias. Agora, imagine só, né? Uma coisa é um guerreiro sair de casa ou sair do seu território, sabendo que vai se encontrar com o seu inimigo e vai batalhar imediatamente contra aquele inimigo. É uma coisa. Outra coisa é você ter que ficar 3 dias, 3 noites encarando o teu inimigo sem de certo saber como ele vai ser vencido, como ele vai ser, como vai ser essa batalha. Então eu fico imaginando aquela multidão toda, aquele povo todo em frente ao Rio Jordão, questionando Moisés, ou até mesmo se questionando a respeito do poder de Deus, a respeito da capacidade de Deus de continuar conduzindo eles, por 3 dias, 3 noites, com essa crise, com essa situação. E imediatamente nós podemos já comparar essa situação com a nossa aqui hoje, né? Nós não estamos 3 dias, nós estamos muito mais do que 3 dias, aguardando, olha só que coisa mais maligna, né? Aguardando essa praga se alastrar na nossa nação. Olha que coisa mais complexa. Nós estamos esperando os números aumentarem para que depois eles possam abaixar, para que depois nós possamos então voltar ao nosso dia, o nosso dia a dia. Não é momento de ficarmos só observando, né? É momento de nós nos posicionarmos em oração, em fé e crermos para que realmente nas nossas orações, através do nosso clamor ao Senhor, o Senhor mude a nossa sorte, o Senhor nos conduza em vitória nessas batalhas, nessa batalha específica em que nós estamos, e que Ele então nos dê a saída, nos dê a estratégia, fale conosco, em nome de Jesus, né? E aí, depois de 3 dias então, olha que coisa incrível, depois de 3 dias, 3 dias depois, versículo 2, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo, aí aqui Josué então toma a direção, recebe da parte do Senhor uma direção e propaga para todos os povos. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Gente, agora aqui, ok, vamos tirar um pouco o romantismo de lado e vamos refletir um pouco nessa situação. Uma batalha, ela é vencida por guerreiros. Uma batalha, ela é vencida por valentes. Uma batalha, ela é vencida com armamentos bélicos. Uma batalha, geralmente, ou normalmente, ou naturalmente, ela é vencida com uma estratégia de avanço, de força, de coragem. Agora aqui Josué diz, olha gente, nós vamos pegar a Arca da Aliança, nós vamos pegar o lugar onde Deus está tabernaculando, o lugar onde Deus está habitando, o símbolo da presença de Deus no nosso meio. Vamos deixar passar à frente de todos os guerreiros, de todos os homens fortes, os homens com espadas, com lanças, com escudo, na frente de todos estes,
e vamos deixar com que os levitas, esses homens que estão carregando este símbolo da presença de Deus, possam nos conduzir neste lugar de milagre, neste lugar de batalha, neste lugar de avanço. Olha, o que isso está falando para mim e para você no meio desse caos? O que isso está falando para mim e para você no meio desse furacão em que nós estamos vivendo, em que o nosso grande inimigo, que é essa praga, que está tentando nos amedrontar, como nós vamos lidar com essa situação? Eu quero dizer para você nessa manhã que essa mesma estratégia que Deus deu a Josué, Ele quer dar para cada um de nós. Que eu e você possamos deixar passar na frente, na prioridade do nosso coração, no domínio das nossas mentes e pensamentos, a presença de Deus. A presença de Deus deve ir à frente. A nossa fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso, precisa ir à frente. O zelo para com aquilo que o Senhor tem para falar conosco deve ir à frente. Deus precisa ir à frente para que Ele então possa nos preservar, nos dar a retaguarda e que a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo não padeçam. Porque o que a Arca da Aliança estava simbolizando neste momento aqui era justamente de que Deus, na sua prioridade, iria conduzir todo o resto daquele povo. E eu e você, mais do que nunca, precisamos aprender a sermos conduzidos pela presença do Senhor. Eu e você precisamos, mais do que nunca, aprender a ouvir a voz de Deus em meio à tempestade, em meio ao caos. Ele é aquele que cuida de nós. Ele não é aquele que nós acionamos quando nós precisamos, mas Ele é aquele que passa por nós, vai à frente e aplana o caminho e vai conduzindo-nos para o lugar onde Ele tem, onde Ele quer. Porque aí Ele conduz por meio de milagre, aí Ele conduz por meio de sobrenatural, aí Ele conduz fazendo com que as coisas loucas confundam as sábias. Aí Ele conduz de um jeito pelo qual eu e você estaremos atentos, ouvindo a voz dEle e permitindo com que Ele seja 100% Deus nas nossas vidas. Sabe? Quando Davi foi guerrear contra Golias, ele não se preocupou em colocar uma armadura de Saul. Ele se preocupou em crer que Deus estava no controle de todas as coisas e de que aquele filisteu seria vencido não por causa de um valente, mas por causa da fé em Deus de um valente. Então, que eu e você possamos ser valentes na nossa fé e não valentes na força do nosso braço. A força do nosso braço é limitada. Se nós estivermos guerreando com uma espada e estivermos guerreando com uma pessoa na nossa frente e vier uma outra atrás, nós seremos atingidos. Mas se a nossa coragem estiver no Senhor, na fé de que Ele cuida de nós, na fé de que Ele vai à nossa frente, Ele nos protege ao lado, Ele é a nossa retaguarda, aí certamente eu quero dizer a você que nós iremos para um lugar de batalha e de vitória. Mais uma vez, Josué nos ensina aqui nessa manhã, por meio dessa liderança dele, de que Deus deve ir à frente, de que Deus deve mostrar e abrir o caminho. Nós sabemos já, conhecemos essa história, assim como com Moisés o mar vermelho se abre, nós sabemos que o rio Jordão é transpassado também a seco por meio de Josué e todos aqueles homens. Então, que eu e você possamos nos lembrar que quem permitiu com que isso acontecesse foi a própria presença do nosso Deus. Se especialize em buscar a Deus. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui nessa manhã, mas eu quero desafiá-lo além dessa manhã. Que você não tome nenhuma decisão sem ter a certeza de que Deus está falando contigo, sem ter a certeza de que as Escrituras estão de acordo com aquilo que você vai fazer, para que em nome de Jesus, nesse momento de aflição, você não seja tomado pelas emoções e que as emoções sejam aquelas que conduzam você a caminhos tortuosos. Continue vivendo de fé em fé e de glória em glória.
Continue vivendo, sendo cheio da presença de Deus, para que Ele possa conduzi-lo, em nome de Jesus. Que Ele seja a tua força, que Ele seja o teu general nessa batalha, que Ele seja o teu dono, que Ele seja a tua bússola, o teu GPS, o teu Waze nesse momento de crise, porque certamente Ele não te deixará faltar nada, certamente as decisões serão tomadas de forma atemporal, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, como a Rose acabou de escrever aqui, nada sai do controle dele. Por quê? Porque Ele nos conduz de forma atemporal. O que Ele faz para nós não se limita ao que vai acontecer amanhã, mas vai além, vai ao que vai acontecer o ano que vem, o outro ano e o outro ano. Eu compartilhei nesse domingo, lá no nosso culto Drive-In, que foi uma bênção, foi incrível, de que o ano passado o Senhor havia colocado algo muito forte no nosso coração, de que nós deveríamos organizar as finanças da nossa casa. Nós passamos toda a liderança da igreja por um curso de finanças da Universidade da Família, intensificamos isso para a igreja, tivemos aí 60 pessoas que aderiram à ideia, fizeram esse curso. Gente, foi muito incrível. No final do ano passado, muita gente veio compartilhar comigo que haviam quitado as dívidas, que haviam renegociado dívidas, que haviam ajustado no contentamento um modelo mais simplificado de viver a vida. E olha só, nós não fazíamos a menor ideia do que estava por vir. E agora o Senhor nos permite vivermos esse momento no meio desse caos. Então, perceba que o Senhor quer conduzi-lo por meio da sua atemporalidade. Eu e você somos igreja, organismo vivo do Senhor. E Ele então faz na terra como é no céu. Ou seja, o céu não está limitado ao nosso cronos, não está limitado ao nosso tempo. Então eu e você podemos ser conduzidos por aquele que conhece todos os dias que houveram, que há e que haverão. Tenha certeza de que Ele lhe conduzirá a lugares muito melhores do que aquilo que você tem em nome de Jesus para compartilhar. Não se prenda a isso, se prenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Com certeza, esse é o melhor caminho para mim e para você, filhos do Altíssimo. Amém? Eu quero finalizar esse momento com uma adoração. É uma música que fala muito mais a respeito daquilo que Pedro fez quando saiu do barco, né? Mas com certeza fala ao nosso coração por meio dessa palavra também que nós compartilhamos aqui de Josué, porque é uma música de dependência do Senhor. Então, em nome de Jesus, que se você souber aí, cante junto, se não, você só ouça, seja ministrado, tá bom? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu quem me guia. Diga isso pra Ele. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele está no controle de todas as coisas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.
paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos dizer aleluia a Ele. Aleluia. Senhor, continua nos conduzindo nesse dia, Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você prospere na intimidade do teu Deus e que você permita que Ele vá à frente nesse dia, assim como Ele foi nesse desafio de Josué para transpassar o Rio Jordão. Que todos os rios Jordãos aí do teu dia possam ser transpassados pela presença dEle, aquele que vai à frente e opera o milagre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo.